Muito bem, muito bem. Pensa numa cigana feliz. Domingo eu estarei resplandecente. Resplandecente. Bom, desde o início do ano de 2023, os girassóis, nós girassóis, né? Isso vai em cima do... Os girassóis, né, estão feridos, se sentindo traídos. E a gente está aguardando que a justiça aconteça de fato, no geral, para essa terra. Mas ao contrário disso, a gente só tem visto, né, não salvo de umas semanas para cá, ele e os demais, os aliados, fazendo o nosso Brasil um vale de lágrimas. Pela nossa Amazônia, pelo descrescimento da economia. Descrescimento não existe, cigana, mas vocês entenderam. Não é queda, né? O que é pior que queda? Qual seria o termo? O apocalipse da economia, ou seja, o Brasil ele se transformou num cenário de filme de terror. Tá nítido. Então não é de agora, casa 20 do banco, casa 3 do navio ao longo, que a gente está aguardando a melhoria. Embora desde que começou esse filme de terror, a qual nós fomos submetidos e obrigados a viver por esses meses, eu sempre disse para vocês que ia ter um fim. E que o fim ia depender de uma série de fatores. Não depende de um homem só, não depende de um deputado só, não depende só de um senador, não depende só de um girassol. Depende, porque é o que eu falei, vamos retomar o que a cigana falou no início. Pensem no Brasil como um casarão antigo, enorme, que está sendo destruído e está cheio de ratos. Então, para fazer, né, a limpeza de todos esses ratos, não é algo que a gente conseguiria, mas os ratos estavam se sentindo muito fortes, é como se eles estivessem bem alimentados, né? E estavam. Aqui o mundo vem como nós, os girassóis. O 3 de espadas vem como a não desistência da fé, da perseverança. Que gera o quê? Casa das Estrelas, resultado. Embora pareça para alguns ainda que o Partido das Trevas continua com força, é como se... Eu vou usar sempre o termo dos ratos porque não tem outro termo melhor para comparar isso tudo. Eles estavam sendo bem alimentados. Eles tinham uma alimentação e uma segurança dentro do casarão, graças ao imperador que está ao centro do jogo. Que eu não preciso dizer quem que vem representado aqui, né? Cabeça de ovo. Que usava da lei, da justiça, contra a casa do enforcado. Não sabe o que significa essa casa do enforcado? Para eu não me comprometer e para vocês entenderem melhor, o imperador, o rato imperador, ele promovia a alimentação e a sustentabilidade necessária
para que os outros ratos continuassem fortes, saudáveis, perambulando pela casa, pelo casarão todo e, consequentemente, destroçando, né? Destroçando. Porém, é isso que eu falei no início do vídeo. Mesmo que o esbanjo batesse com as 10 hoje, minha mãe usava esse termo bater com as 10, os mais antigos vão entender. Se ele fizesse a passagem espiritual hoje, nossos problemas não estariam resolvidos. O primeiro, entendam bem, a gente só vai ver resultado positivo de fato e sentir o resultado quando o cabeça de ovo for afastado, que é bem representado pelo imperador. E aqui, ó, torre e o louco. Vocês entenderam? A queda primeiro não é do esbanjo. Não pode ser dele. Tem que ser desse aqui. Porque aí, consequentemente, os outros caem também. Vocês estavam vendo aqui? Deixa eu ver se vocês entendem. Olha como o jogo tá claro, hein? Eu digo na frente de vocês. O que vem representado nessa carta? Um homem de toga. E eu não estou falando do imperador, que é outra carta. Vocês estão entendendo? Aí, gerações, vocês vão ver a cobra começando a fumar. Mas pra valer. Só que nós temos um pequeno detalhe aqui. Tá? Que eu falei, dia 10 tá aí. Eu estarei lá. O que acontece? Os homens de bem, os bons deputados, os bons senadores, as pessoas que estão ali. Outro recado que eu quero passar. O primeiro homem... Ai, perdão a palavra, mas eu preciso falar essa palavra. Me perdoem se eu estou sendo meio baixa, talvez. O primeiro homem de saco roxo que eu vi enfrentando o imperador foi o Pavinato. Mas de frente, tá? Homens como ele, como os deputados que estão com a gente, como os senadores que estão com a gente, eles precisam do nosso apoio, Girassol. Porque eles podem ter o poder para fazer até um limite. Mas quem dá o checkmate somos nós. Lembra do que a cigana disse? O povo não tem noção do poder que tem? Pois é. Pavinato, parabéns. Eu sempre gostei muito de você. Eu sou sua fã, não apenas pela sua posição como profissional, doutor, professor na sua área, como seu posicionamento, o seu conhecimento e o que você nos ensina, mas especialmente porque eu enxerguei em você algo que nenhum vidente até hoje teve a capacidade de fazer. Que você vai ser uma peça-chave nesse jogo de xadrez para afastar essa criatura maligna que está mantendo a nocividade nesse país. Eu enxerguei isso em você. E quando você foi afastado da Jovem Pan, por mais que eu tenha ficado triste de você não ser mais âncora de um programa que eu assistia, porque eu não assisti mais então depois disso, eu sabia que tinha algo muito maior para você fazer. E se a gente vai conseguir afastar o rato maior, para consequentemente os outros ratos de toga e toda esse ninho ser extinto do nosso país, a gente vai dever a você. Você não veio à Terra com uma missão pequena e você sabe disso. Você tem algo muito maior para fazer e você está fazendo. Então você tem o meu respeito. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer, eu fui ativista dos direitos e bem-estar dos animais por mais de 20 anos. Hoje eu me considero defensora dos animais. O porquê que eu me afastei da causa animal? Quem é protetor, ativista aí que está me escutando, pode comentar. Ver se eu estou falando mentira. Porque a gente vai lá com fé, faz manifestação em prol dos animais, faz abaixo-assinado, mas aí começa, né, aparece
acontece isso, acontece aquilo. Aí começa a guerra de egos. Pois é. O foco são os animais, é resgatar os animais, é salvar os animais? Pois é, mas não. Aí, porque protetora acha que você está aparecendo demais. E ao invés das pessoas se unirem em prol dessa causa, existe uma guerra de ego, existe um conflito. E o foco mesmo, que são os animais, fica uma deriva. Uma quer ficar mais famosa que a outra. Dá licença. Eu sempre falei, eu não quero ficar famosa como uma ativista e protetora dos animais. Eu quero lutar por eles, que é o que eu faço desde os meus 9 anos de idade. Então eu me afastei como ativista da causa animal por conta disso. E é o que está acontecendo na política hoje. Ou seja, precisa da nossa união e do nosso apoio. Não interessa se você não vai com a cara do deputado X. Ele está do nosso lado, apoio. Não interessa se você não vai com a cara do senador Y. Ele está do nosso lado, apoie. Não quero saber se você... Eu não, né? Não importa se você não vai com a cara do Pavinato. Apoio. Porque essa união e esse apoio é que vai botar ordem nessa casa. Por isso que eu falei lá no começo. As probabilidades pro Partido das Trevas eles estão eu posso dizer com propriedade para vocês, no desespero, porque eles sabem que a próxima tacada de mestre da direita acaba com eles. Casa do Corte. Acaba. Tá? Vou trazer aqui revelações. Aqui é o corte, ó. Tramontina. Eles sabem disso. Só que tem muita gente ainda, né? Que hashtag fora. Hashtag. Ai, quando que vai acontecer? Quando vai acontecer? E você tá fazendo o que para que isso aconteça? Aí chega no dia 10. Ai, tá com dor de cabeça. Ai, tá muito calor. Ai, não sei o quê. Nossa, nada acontece. Vamos estudar a história lá há muitos anos atrás, quando o povo pôs ordem na casa? Vamos estudar um pouquinho? Então você está querendo que aconteça um milagre e você é sentado, né? Patriota de internet, de sofá. Não dá. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Quem dá o checkmate aqui é o povo, cara. Então não adianta. Eu vejo todas as probabilidades e já era para ter acontecido antes. Claro que o povo ficou coagido mediante o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas foi essa a intenção do que aconteceu no 8 de janeiro. Coagir a população. Mas agora ninguém coage mais, não. Se eu falar que falta isso, 3 dias, para vocês verem começar o resultado, mas eu tô falando de um resultado... Aí vocês vão resolver o resultado rápido, pra gente entrar em 2024 já começando com o pé direito. Não que todos os ratos serão extintos, mas vai ser queda em efeito dominó. Mas vai depender de você. Pra que tenhamos o quê? Cavaleiro. A roda da fortuna, um novo ciclo. O cavaleiro trazendo as boas novas e o novo ciclo do país, com abertura de caminhos. Casa da chave, aqui, a casa central do jogo, representando o teu país, a nossa terra. E esse homem aqui, e aí eu estou falando de um homem grisalho, ele já me saiu nesse jogo. Minto, em jogos anteriores. Eu vejo um homem grisalho que tem poder ali dentro, que vai estar com a faca e o queijo na mão. Ou melhor, o que se usa quando vai fazer uma... Eu acabei de falar agora, né? A menopausa pegou aqui na cabeça que eu ando né? Com a memória. Quando a gente vai fazer a limpeza numa casa, né? Não é limpeza. Ah, vocês entenderam, né? Tá, né? O casarão tá cheio de ratos, né? Precisa fazer a dedetização. Saiu! Os Girassóis se posiciona no dia 10. A gente apoiando os senadores, os deputados, o Pavinato. Pode ter certeza que esse homem de cabelo branco aqui, grisalho, vai ter a faca e o queijo na mão. Ou melhor, todos os materiais necessários para botar ordem nessa bagunça.
E aí sim, podemos esperar o melhor, que é a casa do cardume. Agora, se isso vai acontecer, entenda bem. Eu vou tirar sobre a Prefeitura de São Paulo, caso vocês queiram. Porque tem um sucessor aí. Tem um sucessor aí do esbanjo. E a população tem que tomar cuidado, porque senão ele é candidato à Prefeitura de São Paulo. Deus me livre e guarde, mas ele é um candidato forte. Mas se a gente consegue, através da união, no único propósito, a união no único objetivo, que é limpar essa casa cheia de ratos, todos eles, inclusive um rato bem rechonchudo, por sinal, que está se achando aí e quer pegar uma posição que ele não vai pegar. Um rato dinossauro, sabe, daqueles bem grandes? Pois é. O rato imperador caindo, vocês podem ter certeza que a gente vai botar ordem nisso aqui. Mas não vai ser no hashtag e na reclamação em cima do seu sofá, assistindo a sua novelinha da Glu Glu, que você vai ajudar nisso, não. Então você não tem esse direito de cobrar nada. Nem de mim, que sou vidente, porque eu sou só vidente, eu não faço as coisas acontecer. Faz a sua parte. Faz a sua parte. O futuro dessa nação depende de você. E aqui o cardume. O cardume significa o fluxo correto do rio, significa o crescimento, o desenvolvimento de algo, a expansão. Quando eu tiro para alguém que me pergunta sobre a parte financeira profissional e me sai o cardume, é sinal que a pessoa vai estourar de ganhar dinheiro. Então, vocês já entenderam o significado dessa carta. Homens de toga. Entenderam? Tá faltando muito pouco para o Partido das Trevas acabar. Digamos que é uma monetização feita em certos pontos, mas a hora que atingir o ponto certo, o resto acabou. Você já imaginou essa terra livre do Partido das Trevas para sempre? E eu não estou falando só do esbanjo. Tá tão próximo de acontecer, Girassol. Faz a sua parte, porque domingo eu vou estar fazendo a minha. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like.